Meus irmãos, podem tomar os seus assentos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos alegres com essa oportunidade tão especial que Deus nos dá. Estamos aqui reunidos em sua presença para louvá-lo, para adorá-lo. Eu quero convidar todos os amados que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 27. Nós faremos a leitura do verso 27 até o verso de número 29. Gênesis capítulo 27. Nós faremos a leitura do verso 27 até o verso de número 29. Todos os irmãos encontraram? Amém? A Escritura Sagrada diz assim: ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito seja quem o abençoar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos hoje dando continuidade nas nossas mensagens inspiradas no livro de Gênesis. A gente tem feito isso desde o mês de fevereiro e tem sido muito especial para nós passarmos com vocês no livro de Gênesis e fazermos uma leitura bíblica nesse livro à luz da totalidade da Escritura, uma vez que as doutrinas bíblicas, todas elas se originam de alguma forma do livro de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. A nossa fé, a fé cristã, ela é fortemente enraizada, irmãos, em relações familiares, relações de família. Por exemplo, o nosso Deus, o Deus cristão, ele é chamado de Pai. Deus, o Pai, é a primeira pessoa da Trindade. Ele envia o seu Filho para redimir pecadores do seu estado de condenação, transformando eles de objetos de sua ira para filhos amados e abençoados por ele. A nossa fé reflete de uma forma muito profunda as relações familiares. Ao criar o homem, Deus fez o homem como um ser social, que se casaria, que teria filhos, que geraria uma prole, e essa própria prole seria ensinada por esses pais a formarem suas próprias famílias, e dessa maneira constituir a sociedade humana. Então, esse é um mandamento, família é um mandamento de Deus. Esses filhos seriam alcançados pela graça do Senhor e seriam introduzidos na família divina e seriam filhos de Deus em Cristo Jesus. Ao longo de toda a Bíblia, o plano eterno de Deus se desenrolou em ambientes familiares imperfeitos, mas que caminhavam debaixo do governo soberano de Deus. Não se pode separar a nossa fé do contexto familiar. O nosso Deus, ele é o Deus da família. Essa introdução é muito importante porque Isaac, talvez mais do que seu pai, ele teve que enfrentar as questões pertinentes ao seu chamado, à sua vocação, dentro de um ambiente familiar. Nós vemos que ele se casou com uma esposa que deveria dar filhos a ele, afinal o plano eterno se desenrolaria na descendência, mas essa esposa era estéril. Então ele ora por ela para que ela engravide, tenha filhos, ele tem filhos gêmeos, e ele precisou encarar na vida dos filhos questões teológicas profundas, a partir do momento que ele sabia, por revelação que Deus tinha dado para sua esposa, que o plano de Deus se desenrolaria com um filho, embora ele próprio tivesse outro filho como seu favorito. A fé acontece em ambientes familiares. Os dois irmãos, Esaú e Jacó, eles têm sido uma fonte abundante de sabedoria para a igreja, desde que Gênesis foi dado ao povo da aliança, uma vez que a história desses irmãos traz consigo diversas lições espirituais preciosas. A gente poderia passar semanas falando sobre Esaú e sobre Jacó, mas nessa manhã, se Deus assim nos permitir, a gente vai se concentrar naquilo que é importante, porque esses dois personagens têm muito a dizer para nós a respeito da redenção de pecadores, da salvação eterna, porque a um desses filhos, Deus mostrou a sua justiça, e a outro desses filhos, Deus mostrou a sua misericórdia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã. Amém, meus irmãos? Nós já mencionamos anteriormente o caráter sobrenatural que envolveu o nascimento desses gêmeos. Vocês se recordam
que quando nós falamos sobre Isaac, há 2 domingos atrás, nós mencionamos que Isaac sabia que ele precisava ter uma descendência espiritual. Ele deveria gerar filhos, mas a sua mulher era estéril. Ele se casou aos 40 anos de idade e orou pela sua esposa por 20 anos, até que ela pudesse lhe dar filhos. 20 anos de oração ininterrupta, confiando que Deus interviria, faria um milagre. Hoje nós oramos, às vezes, 5 minutos para que uma causa seja resolvida, não temos resposta, mas esse homem aqui orou por 20 anos. Eu não sei por quanto tempo você está orando, mas eu conheço para quem você está orando e eu sei que ele responde às orações. Você pode orar. E enquanto ele orava, sua mulher engravidou de gêmeos, e aí começava um desafio para Isaac. Ora, se a minha esposa está sendo mãe de 2 de uma vez, para quem irá a descendência? Quem será a descendência prometida? Qual deles dará continuidade no ramo do qual o Messias vai nascer? Em Gênesis capítulo 25 e no verso 23, nós lemos que a família já tinha essa resposta dada pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 23. Quem achou, diga glória a Deus. Quem está olhando no painel, diga obrigado, Jesus. Tecnologia é uma benção, né? Só que não tem painel em casa, então tu abre a tua Bíblia aí, crente, em nome de Jesus. Vamos aprender a manusear a palavra para a glória de Deus. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Isaac sabia por revelação que, embora o filho primogênito, o primeiro que nasce, tivesse direito à bênção e à herança, o plano de Deus iria ser desenrolado e desenvolvido na vida do mais novo. Como você pode observar, antes mesmo deles nascerem, Deus já tinha um propósito soberano com eles. Não tinham praticado nenhuma obra boa, nenhuma obra má que os qualificasse ou não, mas a escolha soberana de Deus já tinha descido sobre um deles e nada podia facilitar isso. E como Deus nunca facilita as coisas, a escolha caiu sobre o mais novo. O que, socialmente falando, à luz do mundo antigo, seria uma loucura, uma vez que as bênçãos eram dadas sempre ao primogênito, ao primeiro que nascia. Eu até acredito, meus irmãos, que Deus poderia ter facilitado e ter feito Jacó sair primeiro. Mas a Bíblia deixa claro que o peludo nasceu primeiro e Esaú nasce, mas o plano de Deus não estava com ele, porque Deus haveria de levantar o menor e colocá-lo acima do seu irmão. Deus é soberano, meus irmãos. Quando Deus faz, ele faz. Você pode glorificar o nome dele por isso? A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, abra sua Bíblia por gentileza, que a própria lei de Deus previa que, no caso de um pai ter diversos filhos, o seu filho primogênito, ele tinha preeminência na obtenção da bênção e da herança. A gente vê isso explícito, por exemplo, em Deuteronômio 21, 17, embora essa não seja a única passagem que ressalta isso, mas é a passagem que eu quero ler com vocês. A Escritura diz assim: ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dando-lhe a porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, socialmente falando, havia um protocolo. O filho mais velho recebia uma porção maior da herança. E no caso de haverem só 2 filhos, o filho mais velho recebia a porção dupla, e o mais novo não ficava com absolutamente nada daquilo que era de seu pai. Mas a Bíblia vai além, descreve para a gente um pouco da personalidade desses meninos. A Bíblia fala a respeito de Esaú como um perito caçador, um homem do campo. Esaú era rústico, meus irmãos, era um brucutu. Ele era literalmente, meus irmãos, um lenhador. Aquele cara bruto, bravo, da roça, literalmente. Jacó, contudo, a Bíblia chama ele de homem pacato, o que no hebraico significa que ele era civilizado, ele era refinado. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, verso 27. E isso é interessante. 2 filhos gêmeos, criados na mesma família, recebendo a mesma educação, saíram radicalmente diferentes. Olha só que coisa. Gênesis 25, verso 27. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim a respeito dos meninos: cresceram os meninos
Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato. Ele habitava em tendas. O fato deles serem tão diferentes um do outro gerou uma situação familiar não ideal, porque as diferenças desses irmãos eram tão nítidas que os seus pais criaram predileção, cada um por um deles. A Bíblia fala que Isaac amava mais a Esaú. Olha, irmãos, Isaac, o patriarca, o espiritual, amava mais a Esaú. E a Bíblia fala porque Esaú era mais amado, porque trazia caça para ele comer. Isaac, na velhice, irmãos, perdeu um pouco da sua sensibilidade espiritual e passou a ser guiado pelo seu paladar. Se a comida fosse boa, eu aprovo o que esse menino está fazendo. Você vê que, em contrapartida, Rebeca já gostava mais de Jacó. E por que será que Rebeca tinha esse apreço pelo mais novo? Porque no seu íntimo ela sabia que o plano de salvação seria desenvolvido na vida dele. Foi ela que ouviu a revelação de Deus e aquilo criou um apego. Como meu marido prefere o mais velho, eu vou dar ouvidos ao meu Pai do céu e eu vou dar atenção para o mais novo, porque ele precisa dessa atenção. Meus irmãos, você vê duas coisas aqui nessa parte do texto. A primeira, Adão pecou quando comeu o fruto. Noé pecou quando se embriagou com o vinho. E Isaac vai pecar quando decide saborear a carne preparada pelo seu filho. Quando a gente perde, meus irmãos, a nossa percepção espiritual, até o paladar pode derrubar a gente. Tome cuidado, nem tudo que é gostoso é aprovado por Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso? Da mesma forma, meus irmãos, a gente percebe nessa história uma coisa muito importante. Esses filhos, de alguma forma, foram, meus irmãos, maculados, feridos, estimulados por essa inconstância familiar que eles tinham. A gente percebe em todo o texto que esses irmãos nunca se entenderam. Certamente, o favoritismo dos seus pais influenciava bastante a forma como os dois se relacionavam. 2 versículos aqui são importantes para a gente nesse momento. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, verso 28. Esse versículo aqui fala do favoritismo dessa família aqui. Mas eu quero ler depois um versículo que pode falar do favoritismo da nossa família, da minha e da sua. Gênesis capítulo 25, verso 28. Quem achou, diga glória a Deus. A escritura dá testemunho do que eu falei. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Irmãos, toda família em que existe mais do que um filho, é natural que os pais tenham mais afinidade entre um e outro. Afinidades, é natural. Mas o amor tem que ser dado na mesma medida. Então nós precisamos tomar cuidado para não confundir essas duas coisas. Em casa, por exemplo, ainda é cedo para eu falar sobre questões de afinidades. Mas a minha filha mais velha é profundamente parecida comigo nos detalhes, meus irmãos. Nos gostos por comida, por entretenimento, nas coisas que gosta de fazer. É natural que isso, com o tempo, gere um vínculo diferenciado entre eu e ela. O Raul, em contrapartida, meus irmãos, ele é muito parecido com o vô dele, nosso irmão Edson. Irmãos bruto, bocudo, contendeiro, desafiador. São coisas que eu não gosto. Então eu sei que a probabilidade de eu brigar muito com ele é muito grande. Mas quando eu vou dispensar amor, eu tenho que ter, não é coerência, de entender que uma vez que eu gerei os dois, eu preciso amá-los de igual forma, porque o amor do cristão não é dado por merecimento, porque Deus nos ama sem merecermos nada do amor dele. Então eu não tenho que amar os meus filhos quando eles me agradam, eu tenho que amá-los porque assim Deus me amou. E vocês precisam ter essa sensibilidade, porque quando um filho percebe que existe mais amor dado a um do que a outro, acontece uma desestrutura na ordem familiar. Então você tem que ter cuidado. Então, por exemplo, o Vini que está enchendo a terra, louvado seja Deus, já dá quase para emancipar uma igreja lá com ele, só com a família dele, a gente já tem tudo lá. Tem 3. Os 3 têm que receber o mesmo amor. Se falou que ama para um, tem que falar para os outros 2. Lá em casa é assim. Quase sempre a Alicia ganha menos broncas que o Raul. Mas eu vou lá e dou uma bronca no Raul, às vezes dou um tapinha nele e dou um beijo na cabeça e falo, papai te ama. Irmãos, é a minha filha já. Aí eu vou lá, dou um beijo nela, papai te ama também. É assim.
Por quê? Eles não podem sentir que há diferença. Deus é glorificado nisso. Ao gerir bem a casa, Deus é glorificado porque você não se esquivou do seu papel de pai, de mãe cristão. Então, distribua amor em igual medida, embora os filhos vão ser radicalmente diferentes. Trate eles sem favoritismo. Cumpra na sua vida Colossenses 3:21. Abra sua Bíblia, por gentileza. Colossenses 3:21 é um versículo que deve nos desafiar demais. Abra sua Bíblia, por favor. A Escritura diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Eu me recordo, meus irmãos, de uma situação que eu passei numa das igrejas que eu pastoreei, em que um pai teve 2 filhos, né? Um menino e uma menina. E assim que a menina nasceu automaticamente uma predileção do pai por ela. E essa menina passou a receber a atenção integral do pai, enquanto o menino foi sendo deixado de lado. Quando eu cheguei na igreja, esse menino estava dando os primeiros sinais de que essa predileção estava afetando as aptidões dele no que tange a sexualidade e a gênero. E aí eu chamei o pai para conversar e eu falei: irmão, o senhor percebeu que o senhor sempre deixa o seu filho de lado? Que a filha é a princesinha, é a estrela, é o seu chuchuzinho. E o menino, é o menino. Está errado isso. Não, pastor, jamais eu faço. Irmão, eu acabei de chegar na igreja, eu já vi. Imagine quem convive, presta atenção. Esse pai não atinou. E no convívio com a igreja, eu percebia que o menino fazia as coisas que a menina fazia para chamar a atenção do pai. Ele subjetivamente incorporou o comportamento da irmã para dessa maneira receber a atenção que o pai dava somente para ela. Irmãos, o resultado foi funesto. Eu não vou terminar a história por questão de ser preso, não quero. Mas você sabe o que foi que aconteceu. E hoje esse pai chora porque no momento em que o filho precisava de uma figura masculina alfa, homem de verdade para ensiná-lo, esse filho foi relegado a segundo plano porque o pai quis dar atenção para a menina. Hoje, essa confusão que a sociedade vive é o fato de que nós somos uma sociedade de famílias desestruturadas. Mas Deus está nos dando a chance nessa manhã de termos uma outra atitude. Precisamos entender para que nós fomos vocacionados, quais são os nossos papéis e precisamos entender de que maneira a nossa autoridade na nossa família pode formar filhos para a glória do nome do Senhor. Esse é o meu desejo. Quem mais quer viver à luz dessa verdade? Glorifique o nome do Senhor aí. Como nós vemos, irmãos, havia questões complexas no núcleo familiar de Isaac, no que refletia diretamente nas atitudes dos filhos. Contudo, à luz da cosmovisão cristã, a gente tem que ter em mente uma coisa: Esaú e Jacó eram igualmente pecadores, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eles eram igualmente dignos de receberem condenação, porque o salário do pecado é a morte. Contudo, a graça divina entrou nessa família de uma forma surpreendente e a graça distinguiu um irmão do outro irmão. E apesar de ambos serem pecadores, um recebeu a justiça de Deus e o outro recebeu a sua misericórdia. Eu quero receber a misericórdia de Deus. Quantos mais querem aqui? Adorem o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Como eu mencionei anteriormente, irmãos, o filho mais velho tinha dinheiro, uma porção maior da herança. No caso dessa família, se de fato haviam somente 2 filhos, não teve nenhum filho perdido no texto bíblico não relatado, a divisão seria feita da seguinte forma: Esaú, por ser o mais velho, receberia toda a herança, as 2 porções. Se tivesse um terceiro filho, Esaú receberia, a herança seria dividida ao meio, uma metade ficava para Esaú, e o restante era dividido entre os irmãos. Nesse caso em particular, Esaú receberia toda a herança, e Jacó não ficaria com absolutamente nada. Como Jacó era um homem inteligente, refinado, eu não tenho dúvida alguma que ele foi cozinhando essa realidade com muito cuidado e com muita cautela, esperando o momento em que ele poderia reverter essa situação, embora Deus já havia dito que ele receberia a bênção e também a herança. Mas você percebe no texto que Jacó prepara de uma forma muito fria o momento em que ele vai reverter a situação. Jacó não confiava integralmente no Senhor até esse momento.
E ele usou de astúcia e muita crueldade para poder enganar o irmão. Como nós já ouvimos a Bíblia falar, Esaú era um homem do campo, irmã Neiva. Era que nem o irmão Edson, cortando lenha, tirando leite da vaca. Acordava cedo, trabalhava que nem um doido e chegava em casa exausto, cansado. E o que Jacó fez? Bem, eu sei que o meu irmão chega cansado, e eu sei que ele é um descabeçado, que eu sei que o estômago é o Deus dele. Então eu vou preparar uma comida boa, cheirosa, bem na hora que ele chegar. Vou preparar uma dobradinha para ele, bem na hora que ele chegar. E dito e feito, graças a Deus não fui convidado, sangue de Jesus. Dobradinha, meu Deus, só Deus. Irmãos. Ó, irmãos, teve dobradinha na casa do membro aqui ontem, viu? E depois 6 horas que o Espírito Santo vai revelar para vocês quem foi o anjo. Mas o anjo era tipo Esaú, peludo e bruto. Louvado seja Deus. Não é? Louvado seja Deus. E Jacó preparou, meus irmãos, o seu ensopado de lentilha. A Bíblia fala que era um caldo vermelho, cheiroso. E quando Esaú entrou em casa e sentiu aquele cheiro, meus irmãos, todos os sentidos dele se aguçaram, e o paladar em especial, e ele falou para o irmão: me dá uma porção desse ensopado, porque se eu não comer isso, eu vou morrer. Irmãos, a gente sabe que ele não vai morrer. Irmãos, é um homem do campo. Ele podia chegar, tomar um banho, não é? Sentar com calma na mesa e comer. Mas naquele momento, ele, como um homem profano, que pensava só no agora, no presente, ele está mostrando o que rege ele. O que rege ele é a sua necessidade de ter os seus desejos satisfeitos. E ele então pede para o seu irmão, e Jacó, irmãos, larápio, enganador, mas muito astuto, falou para ele: olha, eu te dou do ensopado, mas primeiro você vai me passar o seu direito de filho mais velho. Me venda a sua primogenitura e eu te pago com o guisado vermelho. Ó, irmãos, irmão, quem em sã consciência aceitaria isso? A essa altura da história bíblica, irmãos, só para vocês se situarem, Abraão já tinha morrido. Isaac já tinha herdado a fortuna de Abraão. Então, Esaú tinha dinheiro, irmãos, suficiente com a herança que ele recebia. Era muita coisa. Mas naquele momento, ele coloca o seu futuro em risco para satisfazer o seu presente. Ele abre mão do que lhe daria segurança futura para fazer uma única refeição no presente. Quantos de nós não sacrificamos o nosso futuro para satisfazer prazeres no presente? Quantos maridos destruíram as suas famílias porque, por não pensarem no futuro, satisfizeram desejos errados no presente? Quantos jovens não sacrificaram o seu futuro porque foram profanos e decidiram ter intimidade com moças e com rapazes antes do tempo, engravidaram, contraíram doenças, e aquilo que podia ser uma bênção no futuro prejudicou o seu futuro para uma satisfação presente, terrena, diabólica e maligna. Quantos de nós não somos vencidos pela preguiça de estar na igreja e dessa maneira vamos sacrificando o crescimento espiritual que Deus espera que cada um de nós tenha? A coisa mais horrenda que pode acontecer com o ser humano é ele destruir o seu futuro enquanto ele pensa no seu presente. Nós precisamos viver o presente para a glória de Deus e semear no presente o futuro brilhante que nós esperamos, porque o Deus da providência estará conosco sempre. Mas Esaú não pensou nisso, ele era profano. Olha, vamos tentar quantificar para que vocês entendam. Vamos supor que a herança dele fosse de R$1 milhão. Ele falou: irmão, eu vou te pagar R$1 milhão por um prato de lentilha. Quem aceitaria uma loucura dessa? Vou te apresentar um homem, Esaú. Aceitou. Vendeu o seu direito de primogenitura. Está na Bíblia isso, pastor? Gênesis 25, do 29 ao 33. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado,
quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer. De que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 2 irmãos, 2 pecadores. Pecou Esaú porque vendeu, mas pecou também Jacó porque enganou. O pecado de Jacó é grave, mas o de Esaú é muito pior. A própria Bíblia dá o veredito de quem pecou mais. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 25, verso 34. Quando o autor de Gênesis vai dar o seu veredito sobre quem cometeu o maior infortúnio, ele vai atentar para o pecado de Esaú e não para o pecado de Jacó. Olha o que está escrito no verso 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou. Vamos fazer uma pausa aqui, meus irmãos? Quantos de nós têm desprezado o cuidado de Deus? A salvação gratuita que nós recebemos. Você tem noção do preço que foi pago para você estar sentado aqui? Deus desceu do céu. Na pessoa de Cristo, ele encarnou, sofreu as agruras dessa vida, obedeceu a Deus e se ofereceu como um sacrifício voluntário e sangrou por você. Você quer saber quanto custou a sua salvação? A sua salvação custou um Deus crucificado e sangrando. E como que eu devolvo isso para Deus? Nem vou na igreja. Eu vou pegar misericórdia. Opa, igreja para quê? Para ouvir o pastor pregar sobre a graça de novo? Não aguento mais. Glória a Jesus. E na igreja para quê? Para aquela irmã ficar olhando para mim? Não importa quem está olhando para você, Deus está te vendo e isso deveria sustentar os seus pés aqui. Para de ser encrenqueiro, contendeiro. Para de procurar chifre na cabeça de cavalo. A igreja é o lugar onde pecadores se reúnem. Você não é melhor do que ninguém que está aqui. Você foi lavado no mesmo sangue, vai ser salvo pela mesma graça. Resgatado pelo mesmo Cristo, se humilha diante de Deus. Despreza. A Bíblia fala de diversas passagens que Esaú foi profano. Eu não sabia o que significava profano, irmãos. E eu fui estudar. Tanto a tradução nossa, portuguesa como hebraica, refletem o mesmo princípio. Profano é alguém que não tem religião. Alguém que despreza o sagrado. E a Bíblia fala que Esaú desprezou o seu Deus. Irmãos, um pratinho de lentilha causou essa intriga toda. O que será que Deus teria a dizer de nós pelas nossas murmurações, reclamações, brigas, contendas desnecessárias? Será que não agimos como profanos também? Será que não honramos de verdade aquele que deu sua vida e sangrou por nós na cruz? A Bíblia fala em Hebreus 12, verso 16 e 17. Abra sua Bíblia. Hebreus 12, 16 e 17. O seguinte a respeito de Esaú. Olha que encorajamento que a própria Escritura nos dá. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, de Deus não se zomba.
o que o homem semear, ele vai colher. Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3 ainda ressalta essa atitude imunda que Esaú teve. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e eu desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. O coração de Esaú não agradava ao Senhor, assim como o de Jacó também. Mas a um Deus mostrou a sua justiça e a outro Deus mostrou a sua misericórdia. Dois irmãos pecadores que têm muito para nos ensinar. Assim como Jacó, temos que ter cuidado para não sermos pessoas gananciosas, ardilosas, que planejam e que maquinam o mal. Irmãos, eu me recordo de tantas vezes em que eu, minha esposa, passamos situações difíceis no seio da comunidade cristã. Reuniões secretas, conluios, calúnias, mentiras, visando atingir a mim e a ela, e consequentemente nossos filhos. Irmãos, até dizerem que a casa onde moramos hoje foi comprada com dinheiro desviado da igreja. Ninguém se preocupou que uma filha minha podia ouvir uma mentira dessa e ter uma visão errada a nosso respeito. Tudo conquistado com muito esforço, com muito trabalho honesto, como ensina essa palavra aqui, porque na fraqueza da nossa carne a gente tem lutado para honrar Deus. Mas eu não vou também passar de santo. Eu também, na minha maturidade, muitas vezes, sendo caçado, cacei também. Devolvi na mesma medida. Tentei sobreviver nesse oceano terrível que é o evangelicalismo brasileiro, até que eu entendesse que aquilo não era a vida e Deus me mostrasse que a palavra dele é uma palavra de libertação e não uma prisão. E hoje poder estar com uma igreja em que a gente pode ser quem é, estarmos bem porque amamos o mesmo Senhor e temos a mesma fé, é algo libertador, é algo maravilhoso. Por isso, irmão, cuidado com a ganância. A ganância destrói sua família, sua comunhão com Deus, suas perspectivas morais e éticas. A ganância acaba com tudo. Não seja ardiloso, não maquine o mal. Não fica cozinhando o assunto. Alguma coisa errada veio para você, entrega ela nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou muito chateado com isso que aconteceu, mas o juiz e vingador é o Senhor. Eu sou só um pecador, eu vou desarmar. Eu vou desarmar porque eu não tenho controle de todas as coisas, mas eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele é juiz e Ele peleja as minhas causas. Tem essa convicção. A vingança pertence ao Senhor, o crente perdoa. Aleluia, louvado seja Deus. O crente perdoa, esquece, vira a página, segue em frente, deixa esse assunto na mão do Senhor. Assim como Esaú, muitos de nós desmerecem o dom imerecido de Deus, que é a sua graça. Vou dar alguns exemplos, meus irmãos. A gente quer estar em dia com a série favorita, mas a gente nunca leu a Bíblia inteira. A gente quer estar em dia, meus irmãos, com as últimas novidades da política e do cinema, mas a gente não sabe nem o nome dos apóstolos de Cristo. Marca um churrasco, vem 100. Marca uma reunião de oração, vem 3. Desprezamos o dom imerecido de Deus. Gastamos fortuna com nossos bichinhos de estimação, mas não investimos 1 centavo na obra missionária. Deus está vendo tudo isso. Muitos entendem que a finalidade da fé é promover bem-estar, sucesso, mas nós estamos aqui unidos a Cristo não buscando essas coisas. Estamos aqui porque por Cristo temos boa posição diante de Deus e pelo ensinamento da Escritura estamos sendo preparados para nos encontrarmos com Ele um dia. Lugar de ter sucesso, bem-estar, qualidade de vida é lá no escritório do coach, da mentoria. Na igreja nós estamos para aprender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador do mundo, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Desprezam o dom merecido de Deus. Queremos sucesso sem serviço, crescimento sem empenho, intimidade com Deus sem renúncia, avivamento sem oração, salvação de almas sem a pregação do evangelho e de todo o conselho de Deus.
Se Esaú foi chamado profano, o que Deus vai dizer a nosso respeito? Esaú e Jacó, 2 pecadores. Mas a um Deus mostrou a sua justiça. E a outro Deus mostrou a sua misericórdia. A história não acaba aqui. Gênesis 27 é um show de horrores. Irmãos, eu nunca tinha lido Gênesis 27 dessa perspectiva. Mas quando me concentrei em Gênesis 25 e vi o cenário da família, Gênesis 27 pareceu para mim, irmãos, uma típica sitcom norte-americana. Porque aqui nós temos uma família de 4 pessoas em que um está contra o outro. Abertamente. Vou situar vocês, vou dar a sinopse do episódio para vocês. Isaac aparentemente não repreendeu Esaú por ter vendido seu direito de progenitura. Você percebe que Isaac ficou quietinho. Meu filhinho favorito fez uma cachorrada, mãe. Tá tudo bem, deixa. Não repreendeu. Ele sabia por revelação que Esaú não tinha direito à bênção nem herança, mas ele ousa se levantar contra a soberania de Deus e ele fala para o seu filho, tu vai lá, pega uma caça para mim, prepara, eu vou comer da caça e depois que eu comer eu vou te abençoar. Olha, irmãos, que pai terrível que era Isaac nesse tempo. Por que ele não abençoou primeiro e mandou o filho caçar depois? Porque ele não amava Esaú por aquilo que Esaú era. Ele amava Esaú por aquilo que Esaú lhe proporcionava. Vai caçar. Quando você voltar e eu comer da caça, eu te abençoo. Tem pai assim, irmãos. Tem pai que só ama quando o filho faz algo. Não é? Se o filho não faz, o pai despreza. Mas o Pai do céu não faz assim. O Pai do céu nos amou quando éramos ainda pecadores. Glorifica o nome do Senhor por isso. Então, show de horrores. Um pai que desafia Deus, vai abençoar o filho que não é para ser abençoado, e isso em troca de comida. Show de horrores. Lastimável. Mas vamos falar de Esaú. Filho mais velho, sabia que tinha vendido a bênção. Sabia que tinha vendido o seu direito de primogenitura, mas ele aceitou o conselho pecador do seu pai. E ele falou, bem, eu sei que eu fiz errado, mas meu pai falou que vai me abençoar, então eu vou lá. Vou caçar. Por que Esaú não falou para o pai? Pai, eu perdi o direito. Pai, agora a bênção é do meu irmão. Não. Ímpio vai de mal a pior. O profano mostrou-se pior. Ele demonstrava a cada passo errado o quão profano ele era. Está na Bíblia isso, pastor? Tá. Gênesis 27, do verso 1 ao 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Bíblia diz o seguinte, tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos dele se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. E disse-lhe o pai, estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, tua aljava, o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Pai e filho concomunados contra o restante da família. Aí você quer ver um pouco de sanidade, sensatez do outro lado. Mas, irmão, se um lado é treva, o outro é escuridão. Porque daí Rebeca escuta o que está acontecendo. E aí ela entra em colúrio com o mais novo. Chamou Jacó e falou, olha, estão tramando contra a gente, mas nós vamos passar a perna neles. Tu vai lá, tu vai pegar lá dos nossos animais, pega lá um bom, de boa qualidade. Eu vou preparar um belo de um guisado, um belo de uma carne para o seu pai. E você vai levar a carne para ele porque ele não está enxergando bem. O olho dele está meio tapado e você vai pegar a benção. Jacó entrou em desespero. Como que vai ser isso, mãe? Porque eu sou pacato, pelado, não tenho pelo no corpo, meu irmão é peludo. O meu pai vai apalpar o meu corpo, vai saber que eu não sou Esaú e vai me amaldiçoar. Só que Rebeca já tinha pensado até nisso. Vamos começar lendo Gênesis 27, do 5 ao 10. Abra na sua Bíblia, por gentileza. Ó, irmãos, Rebeca, ela era esperta, viu? Uma legítima esposa, sabia passar a perna no marido. Louvado seja Deus. Vai falando, Deus. Louvado seja Deus.
Gênesis 27, do 5 ao 10. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Traze a caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traga para mim 2 bons cabritos. Eu vou fazer dele uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Olha, irmãos, que sacanagem. Mas, pastor, o direito era de Jacó mesmo. Era. Mas o fato de eu ter direito não me autoriza a conquistar o que é meu com meios ilícitos. Por que Rebeca não orou a Deus? Deus, o que eu faço agora? Por que ela não agiu de hombridade e falou com Isaac: Isaac, você está agindo errado? Ela preferiu fazer a coisa certa do jeito errado. E não pode ser assim, meus irmãos. O povo cristão tem que começar certo, agir certo, terminar certo e agradecer certo, porque nós tememos a Deus e vamos prestar conta de tudo para eles, nos detalhes. Mas o que eu acho interessante é que nesse complexo cenário dos patriarcas, a gente aprendeu do movimento evangélico em geral que a vida do povo de Deus é perfeitinha, né? Mas você vê que os patriarcas, irmãos, isso aqui era a casa da mãe Joana. Era um circo de horrores. Mas no meio desse caos, o Deus soberano reinava. A nossa vida às vezes é uma bagunça, mas ele continua sentado no trono da sua glória. Tem hora que a nossa vida parece um acumulado de coisas sem sentido, sem significado, mas nós podemos confiar que Deus está no controle de tudo. O Deus da igreja governa, o Deus da igreja reina, o Deus da igreja determina. O Deus da igreja conduz a história a fim de cumprir os seus propósitos, não importa quão confusa esteja a nossa vida. Deus continua sentado no trono e o que ele determinou, ele vai fazer. Atos capítulo 4, verso 28, mostra esse atributo de Deus de ser capaz de predeterminar as coisas para que a sua vontade seja cumprida. Atos 4, 28 diz assim: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Irmãos, nada é por acaso. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso não quer dizer que tudo é bom, mas tudo coopera para o bem, porque Deus tem um projeto especial com aqueles que ele escolheu. Você é escolhido por Deus? Então, vai acontecer tudo que a mão de Deus e o propósito dele predeterminaram. Daniel 2, 21 e 22 diz assim sobre a soberania de Deus: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Cada detalhe da nossa vida, inclusive os pecados que praticamos, foram desenhados na mente eterna de Deus. Ele predeterminou tudo, meus irmãos. Nós estamos vivendo à luz desse cuidado soberano de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus sabe cada passo que te trouxe aqui nessa manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. A nossa confiança de salvação repousa nisso. A Escritura afirma que o plano de Rebeca foi muito bem sucedido. A ideia dela foi muito boa. A comida foi preparada a contento. E para que Jacó pudesse enganar seu pai, ela teve uma ideia brilhante. Meu filho, se vista com a roupa do seu irmão mais velho. E quando você estiver na presença do seu pai, ele vai abençoar você. E ela fez isso. Vestiu Jacó com as roupas do seu irmão mais velho, cobriu sua pele com os pelos do cabrito e mandou o filho para que ele recebesse a sentença. Quando Jacó se apresentou, Isaac perguntou quem ele era, e essa história está muito bem narrada, dispensando explicações minhas, em Gênesis 27, do 19 ao 23. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis 27, do verso 19 ao 23, a Escritura diz assim: respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, seu primogênito, fiz do que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. E disse Isaque a seu filho:
como é que você pôde achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor, o teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ao dar a bênção a Jacó, Isaque estabeleceu exatamente aquilo que já era o plano de Deus. Embora houvesse ali toda uma situação regada de erros de caráter, pecados grosseiros, aquilo que Deus havia predeterminado, ele fez com êxito. Porque Deus governa no caos da vida humana. Sempre. A Bíblia fala que quando Isaac chegou, ele sentiu o cheiro do filho mais velho. E ele então, Daniel, abençoou Jacó. Quando Esaú voltou e descobriu o que tinha acontecido, oh, irmão, você imagina. Você imagina. Vou contar uma história para vocês. Às vezes a gente sai, compra alguma coisa para um filho e naquela ocasião não compra para o outro. Aí chega em casa. Lá em casa é assim, vou contar para vocês, né? Comprou uma coisa para a Alice e não comprou para o Raul. Quando entra com a sacola, o Raul já vem. Cadê o meu? Aí você fala assim, ô filho, dessa vez não comprou para você. Irmão, aquele israelitazinho, quem não adolo, vira uma amalequita da pior espécie. Se joga no chão, grita, bate, derruba as coisas. Ó, irmão, só Jesus. A gente não sabe se vai com a cinta ou se põe a mão na cabeça e repreende demônio. A gente não sabe. Não é? Você imagine que quando Esaú chegou, irmãos, deve ter caçado o melhor bicho. Deve ter escolhido, Moelias, o melhor tempero, que nem o senhor fazendo churrasco. E lá, e joga lá, sal grosso e tal. Aí quando chega para entregar para o pai trouxe a sua caça. A Bíblia fala que Isaac ficou consternado. Oh, como assim? Acabei de comer, acabei de te abençoar. Não, pai, eu estava caçando. Aí Esaú lembrou daquele nome que ele odiava, Jacó. Meu irmão me enganou de novo. Não bastava ter me tirado o meu direito de primogenitura, ele agora roubou a minha bênção. Isaac entrou em desespero e falou, pai, mas não tem nenhuma bençãozinha para mim? Umazinha. E aí Jacó falou, mas tu quer mesmo? Vem cá. Pôs a mão na cabeça dele e a bênção dele soava como uma maldição. Ó, você vai ter que servir o seu irmão mais novo, não tem jeito. E aquilo doeu no coração dele. Isso causou um cisma familiar que durou muitos anos. Jacó teve que fugir para Padã Arã para se casar com uma das filhas de Labão. Nunca mais viu sua mãe viva. Por muitos anos ele fugiu do seu irmão até que o próprio Deus preparou a reconciliação dos dois. E ele só voltou a conviver com seu pai à véspera da sua morte. Deus mostrou misericórdia para Jacó, mas não livrou ele das consequências dos seus muitos pecados. Ele precisou conviver com os erros que ele praticou. A Escritura se apropria, meus irmãos, da história de Jacó e de Esaú para dar a nós a base para a doutrina bíblica da eleição incondicional. Deus escolheu na eternidade passada aqueles que receberão a promessa de salvação e Deus os salvará dos seus pecados numa demonstração de sua misericórdia dada a quem não merece recebê-la. Estes que Deus escolheu para esse fim serão conduzidos por Ele à fé em Jesus. Serão gentilmente atraídos ao sacrifício perfeito de Cristo. O próprio Deus os levará à fé salvadora. Protegerá eles em sua peregrinação, para que não caiam fatalmente da graça. E os confirmará diante da sua presença naquele lindo dia em que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Cada um de nós aqui que creu verdadeiramente em Cristo foi predestinado para este fim.
Você não fez uma boa escolha. Deus fez uma escolha escolhendo você. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando Paulo vai pensar nesse mistério maravilhoso, glorioso, ele, na carta aos Romanos, usa a história desses irmãos para mostrar que Deus faz dessa forma. Romanos capítulo 9, do verso 10 ao 16, abra sua Bíblia, por gentileza. Paulo pega essa história, a situa nos eventos redentores e ele mostra que essa história ilustra claramente que Deus mostra a sua justiça para uns e mostra a sua misericórdia para outros e nunca entrega injustiça para ninguém. Deus não é injusto. Romanos capítulo 9, do verso 10 ao 16. Irmãos, dispensa explicação, está escrito, mas a gente renova porque é importante nós termos embasamento bíblico naquilo que nós cremos. A Escritura diz assim: esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos, antes de eles nascerem. Porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa, boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: o seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, eu amei a Jacó, mas eu rejeitei a Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo e muito menos de nossos esforços. Então, quando, como comunidade, a gente se reúne, a gente não chega aqui bola cheia. Eu escolhi Deus. Eu fiz a boa escolha. A gente chega aqui de mãos vazias. Deus, obrigado porque a tua graça me escolheu. E a parte dela eu estaria no mundo condenado, esperando o justo juízo que eu mereço receber. E o que me impressiona nessa história não é o fato de Deus ter rejeitado Esaú. Irmãos, é tudo que eu espero de um Deus santo, que ele rejeite pecadores, dos quais eu sou o principal. O que me chama a atenção nessa história é que esse Deus santo amou a Jacó. E se ele amou a Jacó, ele pode amar misericordiosamente a mim e a você. Quantos são agradecidos por esse amor? Glorifiquem o nome dele nessa manhã. Toda a Escritura aponta para Cristo e para a sua obra de salvação. Cada mensagem, irmãos, a gente tem tentado mostrar para vocês que a Bíblia tem uma mensagem conectada. De Gênesis a Apocalipse é um assunto só. E ao longo dessa demonstração de Deus, o seu plano de salvar pecadores, ele sempre deixou para nós vislumbres do Evangelho de Cristo. Essa história tem um apontamento quase extravagante, irmãos. O meu coração ferveu enquanto eu meditava, quando eu entendi isso. Vocês se lembram na história que Jacó temia estar diante do seu pai, porque ele sabia que se ele fosse reconhecido como Jacó, ele seria amaldiçoado e não abençoado. Está escrito isso em Gênesis 27, do verso 11 ao 12. Abra sua Bíblia. A Escritura diz assim: disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, e assim eu trarei sobre mim maldição, e não bênção. Rebeca solucionou o problema. Ela falou: o negócio é o seguinte, Jacó. Quando você for falar com seu pai, vá vestido com as vestes do seu irmão mais velho, e está tudo resolvido. Gênesis 27, do verso 14 ao 17, está escrito assim: ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, o seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó entendeu que se ele chegasse diante do seu pai como Jacó, ele seria amaldiçoado
mas se ele chegasse diante do seu pai vestido como seu irmão mais velho, ele seria abençoado. A fé cristã não ensina que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. Se fosse assim, ninguém se salvaria, porque todos nós somos maus. Todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. Todos nós merecemos a justa ira de Deus. A base da fé cristã não é o nosso moralismo, a qualidade da nossa devoção, mas o perfeito sacrifício que Cristo consumou na cruz para perdoar pecadores e justificá-los dos seus pecados, imputando a esses pecadores a sua vida perfeita. Isso significa que Deus não nos aceita por nossas obras, mas pela obra perfeita que Cristo consumou na cruz. Perguntaram para mim, a gente é salvo pelas obras? Eu falo, pelas obras de Cristo. Aleluia! A vida perfeita dele foi imputada a nós. Louvado seja Deus. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Como pecadores que somos, nós chegamos diante de um Deus Santo com as nossas mãos vazias. E ele graciosamente nos entrega em nossas mãos vazias a justiça do seu Filho imputada a nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, do verso 5 ao 8, abre a Escritura por gentileza. Nós só falamos pela Bíblia, nada além dela. A Escritura diz assim, contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por isso, não tente se aproximar de Deus do seu jeito. Eu adoro do meu jeito. Nadab e Abiú adoraram do seu jeito e morreram queimados. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Satanás quis fazer isso lá no céu e foi jogado na terra. Vai fazendo do seu jeito. E o que te espera é um justo julgamento e a condenação do fogo do inferno. Você quer ser abençoado pelo Pai? Receber a bênção de salvação? Vá à presença do Pai, vestido com as roupas do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Quando nós cremos em Cristo, a vida perfeita de Cristo é imputada em nós. Nós somos vestidos, irmã Hélida, com a justiça de Cristo. E aí, quando nós chegamos diante do Pai, a experiência é a mesma de Isaac e de Jacó. A voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho mais velho. Aleluia. Embora a gente se achegue diante de Deus e Ele saiba quem nós somos, Ele sente o cheiro da justiça de Cristo imputada a nós. E Ele então nos abençoa. Aleluia! Nos abençoa com uma salvação que não pode ser comprada com dinheiro. Nos abençoa com uma justiça que não pode ser adquirida por obras. Nos abençoa com uma graça que nada que fizermos pode nos dar. Porque a salvação pertence ao Senhor e só Ele é glorificado pela salvação do pecador. Sem Cristo, sem as vestes de justiça, o que nos resta são nossos próprios pecados. Nossa vida injusta, nosso ódio, nossas mentiras, nossa violência, nossas desculpas, nossa idolatria, nossa rebeldia sem fim. O homem que não tem a justiça de Cristo odeia a Deus e luta contra a sua consciência, inventando religiões, inventando crenças, inventando desculpas. Isaías 64:6 diz, estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos, caímos, e os nossos pecados nos levam embora. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo toque em nosso coração. Aleluia.
Ele tem que transformar esse coração rebelde num coração crente. Isso não é feito por letra. Isso é feito pela obra magnífica no Espírito Santo, que injeta vida dentro de nós. Se tornar cristão não é trocar de religião, é passar da morte para a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Sem nos arrependermos de nossos pecados e sem fé, nós receberemos a justa condenação a qual merecemos. Mas a graça se manifestou trazendo salvação. E Jesus coloca diante de nós as suas vestes de justiça para nos vestirmos com ela e adentrarmos na presença de nosso Pai Celestial. Como que você vai se apresentar diante de Deus nessa manhã? Você acha que a sua religião te salva? Não falta religião no mundo. Ela não pode salvar. Você acha que o seu jeitinho de adorar vai te salvar? O seu jeitinho de adorar só vai levar você para o inferno, como qualquer outra tentativa de agradar a Deus a parte da revelação que Ele nos deixou. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só pode se achegar a Deus quem é chamado por Ele e se veste com a justiça de seu Filho. A parte disso, só resta condenação. Mas quando a roupa do irmão mais velho é colocada sobre nós, o Senhor nos justifica, o Senhor nos reconcilia, o Senhor nos santifica e o Senhor nos guarda com a sua bênção até o fim. Gálatas 3, do 26 ao 29, termina essa reflexão. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Ah, Senhor, veste-nos com a justiça do teu Filho. A voz é do pastor Sérgio, mas o cheiro é do irmão mais velho. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento. Talvez você esteja aqui, nunca tenha ouvido o Evangelho, nunca tenha entendido que não são suas obras que te salvam, mas as obras de Cristo conquistadas na cruz. Pode ser que toda a sua vida você se esforçou para agradar a Deus por aquilo que você faz e nunca descansou nas obras perfeitas que Cristo fez e que nos salvam e nos capacitam para vivermos uma vida nova, sem medo de condenação, porque nós já fomos justificados na presença de Cristo. A nossa santificação agora não é meritória, é prazerosa, é um prazer agradar a Deus. Pode ser que até o momento você pense que você vai chegar no céu por aquilo que você fez, mas aquilo que você fez são trapos de imundícia que podem, na melhor das hipóteses, te levar para a condenação. Mas as vestes do irmão mais velho estão aqui. Ele morreu na cruz do Calvário, sangrou, ressuscitou o terceiro dia. E ele dá a sua vida perfeita para aqueles que o confessam como Senhor e como Salvador. Eu não sei a condição do seu coração, mas você sabe quem você é em Cristo. Então ore a Deus nesse momento. Se você não sente certeza de salvação, é porque você não é salvo. Porque quem é salvo sabe que é salvo. A gente sente que tem uma veste sobre nós que não é nossa, é dele. Aleluia! Então, se você não tem certeza, você não é. Então, se arrependa dos seus pecados essa manhã. Agradeça a Jesus pela obra que Ele consumou por você. E se vista com as vestes do seu irmão mais velho. Agora, se você já repousa na segurança que a cruz de Cristo nos dá, que a sua ressurreição nos garante a justificação, se aproprie dessa palavra para ser mais grato, mais crente, mais cheio do Espírito, mais consagrado. E cresça para que você não tenha apenas as vestes do seu irmão mais velho, mas o próprio caráter dele impresso na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento.
pedindo que o Senhor nos ajude a estarmos firmes nesse que deu sua vida por nós na cruz. Irmã Hélida, venha fazer essa oração em nome de Jesus Cristo.